Irmãos, estamos retomando as nossas meditações no livro dos Salmos, e o texto da nossa meditação de hoje é o Salmo de número 142. E é fácil perceber ao ler este Salmo de Davi, é fácil perceber que Davi estava em perigo, se sentindo deprimido ou abandonado. Nas palavras de Davi: quando dentro de mim esmorece o meu espírito. Senhor, Tu conheces os meus caminhos. Vê à minha direita, Senhor, e não há ninguém, não há refúgio, não há ninguém que se interesse por mim. Então é fácil perceber que Davi estava se sentindo assim, deprimido, abandonado. Os sentimentos dentro do coração de Davi eram intensos. Parece que pessoas que gostam de poesias, como Davi era um poeta, um músico, são pessoas mais emotivas, que sentem mais dentro do seu coração e de forma mais intensa tudo aquilo que acontece na sua vida e ao seu redor. E Davi era assim um homem sensível, não delicado, um homem sensível, embora um grande guerreiro, ousado, bravo e destemido. Ele tinha uma grande sensibilidade no seu coração. Então os sentimentos aqui eram intensos, mas apesar de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, e nós não sabemos ao certo se aqui Davi se refere ao período em que ele era perseguido por Saul, se era o período em que ele estava exilado no meio dos seus inimigos, nós não sabemos se as lutas eram apenas internas, dentro do seu coração. Não sabemos. Sabemos que foi suficiente para abater o seu espírito, a sua alma, dentro do seu coração. Mas a atitude de Davi nessa situação e descrita neste salmo traz uma valiosa e preciosa lição para a vida do povo de Deus, para as nossas vidas. Nos faz perceber que mesmo nos momentos difíceis, e apesar de vivermos momentos difíceis, nos momentos difíceis da nossa vida é importante buscar a ajuda de Deus. Nos momentos difíceis, busque a ajuda de Deus. Essa é a lição que Davi nos ensina aqui. Em outras palavras, o que nós podemos dizer ou extrair de lição para as nossas vidas é: mantenha a confiança. Não importe quantas lutas você esteja enfrentando e quão grandes elas sejam, mantenha a confiança. É exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, que ao invés de nos mantermos olhando para as circunstâncias ao nosso redor, para o inimigo que se levanta contra nós, ao invés de mantermos os nossos olhos fitos nas dificuldades, o que Deus espera é que a gente levante os olhos. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não virá, vem sempre do Senhor. Deus é o meu refúgio, o meu socorro, o meu socorro, sempre presente nos momentos de angústia. Então é fato que a Bíblia nos exorta a mantermos a confiança, e é necessário confiança para entrar na presença de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz isso: entremos confiantemente diante do trono da graça. Abram lá em Hebreus capítulo 4. E esse texto é especial para nós porque menciona em quem nós estamos depositando nossa confiança. A partir do versículo 14 diz assim: tendo, pois, irmãos, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservar é manter, mantenha a confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Aí está a diferença. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Era exatamente o que Davi estava buscando: socorro nos momentos difíceis da sua vida. E ele entendia que para acharmos este socorro em ocasião oportuna, é necessário entrar na presença de Deus com confiança. E é o que precisamos buscar em nossas vidas: confiança em Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus também diz isso no capítulo 11, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Crer é ter confiança, e isso é necessário, meu querido. Mantenha a confiança, é o que esse salmo nos ensina. Mantenha a confiança, porque Deus ouve as nossas orações. Então você pode ter certeza que no meio das lutas, Deus ouvirá a sua oração. Deus ouve, porque o ouvido do Senhor está aberto, atento, pronto para a oração do seu povo. Então o salmista está apenas reforçando esse entendimento para nós. Ele está clamando, ele está derramando o seu coração perante o altar de Deus, e é o que nós precisamos fazer. Leia mais uma vez comigo, ou releia comigo os versos 1 e 2, os primeiros versos deste salmo. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, e a sua presença, perante a sua presença, eu exponho a minha tribulação. Derramo perante o Senhor, clamo ao Senhor e derramo perante ao Senhor. Nós sabemos, irmãos, que isso era algo que Davi fazia com frequência, derramar o seu coração perante Deus. Esse não é o único salmo que mostra isso. Leia o livro dos Salmos e você verá lá muitas e muitas vezes Davi na presença de Deus, clamando ao Senhor e derramando perante ao Senhor o seu coração. E Davi não apenas praticava isso, como ele também ensinava isso para o seu povo. Se você abrir no Salmo 43, versículo 4, você verá que Davi está ali expressando mais uma vez essa atitude de derramar perante Deus o seu coração. Acharam o Salmo 43? Antes de ler o verso 4, olha como é interessante os primeiros versos. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando debaixo da opressão dos inimigos? Por que vou ficar eu chorando? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Diante das dificuldades você tem duas opções: uma é ficar se lamentando, e a outra é fazer a coisa certa, manter a sua confiança em Deus.
Era o que Davi estava expressando nesses 2 salmos. Ele estava mantendo a sua confiança em Deus. É fácil, meu querido? Não é fácil. Davi disse: o meu espírito está abatido dentro de mim. Por que te abates, ó minha alma? Como nós lemos no Salmo 43. Espera em Deus, mantenha a confiança em Deus. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve, era a certeza que Davi tinha, e como eu disse, ele estava ensinando isso também para o seu povo. Salmo de número 62, versículo 8. E o que nós estamos ouvindo nessa manhã é importante para as nossas vidas, porque nós precisamos aprender com Davi até a mesma atitude, confiante, de quem sabe e tem certeza que Deus sempre nos ouvirá. Ele prometeu, inclusive naquele texto que muitos gostam de usar, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus prometeu, é uma promessa de Deus. Se o seu povo clamar, Deus ouvirá. Então, meus queridos, ao invés de ficar apavorado, receoso, faça como Davi, tem uma atitude confiante. Tenha certeza, mantenha a confiança, Deus ouvirá. E o Deus que ouve é aquele que responde. Então Deus ouvirá. Salmo 62, versículo 8, lá está Davi ensinando o seu povo, e olha o que ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Meu povo, confie em Deus em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, ao ler o Salmo 142, nós vemos que Davi estava clamando a Deus e derramando perante Deus o seu coração. E o que ele está ensinando o povo a fazer nesse salmo? A mesma coisa. Clame a Deus e derrame perante Deus o seu coração. Confie em Deus em todo o tempo, porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Precisamos aprender essa verdade, meu querido. Não há o que temer se Deus está do nosso lado. E se alguma coisa leva você a clamar a Deus, então clame tendo certeza, Deus está ouvindo, porque Ele prometeu. Ele sabe, Ele ouve. É interessante que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler, no versículo 39 a 45, mostra a ocasião em que Jesus vai de encontro às irmãs de Lázaro, porque Lázaro estava morto, e ele vai caminhando em direção ao túmulo, e uma das irmãs diz: mas Senhor, ele diz, né, tira a pedra, mas Senhor, já fede, tem muito tempo que ele está lá. E Jesus disse: eu não falei para você que se você crer, verá a glória do Senhor. É preciso crer, ter confiança. Deus ouve. Então Jesus começa diante daquela multidão a orar, e ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu agradeço porque o Senhor já ouviu a minha oração. Nem fiz, mas o Senhor já ouviu a minha oração. E eu sei que o Senhor sempre me ouve. E então ele diz: tira a pedra. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. O que Jesus praticou aqui, o que Davi estava praticando, é uma lição preciosa para as nossas vidas, porque foi necessário ainda Jesus ensinar os discípulos sobre a importância de pedir a Deus, tendo certeza de que quem pede, o que acontece? Recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á.
mas é necessário pedir, é necessário buscar e é necessário bater. Em Lucas capítulo 11, e isso são coisas maravilhosas da palavra de Deus, como eu costumo dizer, textos que falam de assuntos semelhantes em textos semelhantes. João 11, Lucas 11. A partir do versículo 9. E Jesus estava ensinando sobre a oração, sobre a importância de entrar na presença de Deus. E ele diz assim aos seus discípulos: por isso eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe. Ele disse: pode ser que receba, recebe, tenha confiança. Todo aquele que pede vai receber, mesmo que sua resposta, como a irmã disse na quarta-feira, seja não, mas vai receber. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Pode ter certeza, é o que Jesus está dizendo. Qual dentre vós é o pai que, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, meus queridos, se vós sois maus, sendo maus, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Tenha certeza, Deus está ouvindo. Deus ouve e ouvirá, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha esta confiança, essa atitude confiante que Davi tinha. A confiança de Davi não estava nele, estava em Deus. Então, quando as situações ao seu redor forem difíceis, quando você achar que está no meio de uma turbulência, de uma grande tribulação, ao invés de ficar desesperado, levante os olhos, busque a Deus, mantenha a sua confiança nele, porque Ele sempre nos ouve. Deus nos ouve, é a certeza que nós podemos ter. Ainda olhando para o Salmo 142, esta não é a única certeza que nós podemos ter, que deve nos levar a manter a confiança em Deus. Nós devemos ter a certeza que Deus nos ouve e devemos ter a certeza que Deus conhece as nossas circunstâncias. Deus conhece as nossas circunstâncias, tudo o que está acontecendo ao redor de nós. E nota versos 3 e 4, que apesar de abatido, ele tinha esta certeza: Deus sabe tudo o que eu estou passando. E se tem alguém que sabe e entende perfeitamente, esse alguém é Deus. Versículo 3 e 4 ele diz: quando dentro em mim se esmorece o espírito, me esmorece o espírito, ou seja, quando eu fico abatido e até sem esperança, tu conheces a minha vereda. Senhor, apesar de eu ficar abatido, o que me conforta é saber que o Senhor sabe tudo o que eu estou passando e tudo o que está diante de mim. Tudo que está diante, que eu nem conheço, olha o que ele diz: tu conheces, porque no caminho em que eu ando me ocultaram armadilha. Eu não sei o que me espera lá na frente, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor já sabe. E a ideia não é de alguém que sabe e vai deixar, não, é que Deus já está cuidando de todas as coisas.
Deus está indo à frente. Eu nem cheguei no caminho, eu sei que me ocultaram a armadilha, está lá escondido. Os inimigos estão tramando contra mim, mas o Senhor já sabe disso tudo. E o Senhor já vai à minha frente, cuidando de todas as coisas. O Senhor sabe as nossas circunstâncias, as dificuldades que nós enfrentamos. Olha, Senhor, à minha direita e vê. À minha direita, porque a direita era um lugar de honra, é onde se esperava encontrar os bons amigos, aqueles a quem nós respeitamos e que também nos respeitam. Então ele disse: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Não tem ninguém que eu possa contar, em quem eu possa confiar. Porque lembra que nós aprendemos com Davi: uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas ele disse: Senhor, não tem ninguém à minha direita. Não há nenhum lugar de refúgio, nenhum lugar ou algo no qual eu deposite a minha confiança. Ninguém que por mim se interesse. Talvez você já tenha se sentido exatamente assim. Parece que não tem ninguém olhando para você ou cuidando da sua vida. Ninguém que se importe com tudo aquilo que você está passando ou enfrentando. Mas nesse momento, note que apesar das muitas incertezas à sua frente, coisas que traziam para o seu coração receio, temor, apesar de todas essas incertezas, havia uma certeza que o acalmava, que o mantinha calmo no meio das turbulências. Era saber que Deus sabe de tudo. Tudo que nós estamos passando, não importa quais sejam os perigos à nossa frente ou no caminho, não importa se os homens vão nos abandonar, nos deixar sozinhos, não importa. O que vai determinar a nossa vitória, a nossa derrota, é se nós vamos deixar isso nos abater ou se vamos nos manter confiantes em Deus. É por isso que a lição para a nossa manhã é essa: mantenha a confiança. É isso que nos mantém de pé. É isso que vai determinar se vamos ficar prostrados ou de pé no final da batalha. Mantenha a confiança que Deus não apenas ouve as nossas orações, mas Deus sabe as nossas circunstâncias. Deus sabe, e é só isso que importa para as nossas vidas: saber que Deus sabe e Ele se importa conosco. Se os homens se importam ou não, não faz diferença, porque o que pode me fazer o homem? Nada, nem para o bem, nem para o mal. Talvez alguém diga: pode sim, se você se deparar com um marginal, sim, ele pode tirar minha vida se for, mas só fará com a permissão de Deus. Então quem determina é Deus, não é o homem. Deus cuida da vida do seu povo, e Ele cuida de nós como um bom pastor, descrito no Salmo 23, que nós muitas vezes conhecemos de cor, mas parece que ao conhecer de cor, esquecemos tudo aquilo que ele significa, a importância que ele tem, de nos lembrar a confiança de Davi: o Senhor é o meu pastor. Por isso, porque ele diz: nada me faltará. Leia comigo o Salmo 23. E note, eu digo leia comigo, não recite. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta é certeza, confiança. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu não sei o caminho à frente, mas Deus sabe. E essa certeza que conforta o nosso coração: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele diz aí?
não temerei mal nenhum. Não temerei mal nenhum. É como eu disse, você tem duas opções: uma é ficar desesperado, outra é manter a confiança. E a orientação da palavra de Deus para a vida do seu povo é manter a confiança. Não há o que temer se Deus está do seu lado. Se Ele é o seu pastor, e deveria ser, então não há o que temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que as pessoas me digam: olha, você está correndo risco de vida. Disse Paulo, quando muitos disseram isso para ele: Paulo, você vai morrer em Jerusalém. Paulo, você vai morrer em Jerusalém. Onde Paulo passava visitando os irmãos, se levantava alguém, uma grande multidão, para dizer: Paulo não vai, Paulo não vai, Paulo não vai. Irmãos, o Espírito falou que eu devo ir, e eu sei que lá não me esperam coisas boas, mas eu não tenho para mim a minha vida como preciosa, a não ser que eu complete a carreira para a qual Deus me chamou. A coisa mais importante da minha vida não é minha vida, é completar a missão que Deus estabeleceu para mim. Ele orou com os irmãos ficaram em pranto, chorando, e mesmo assim Paulo seguiu firme o seu caminho. É essa confiança que levou Paulo a cantar na cadeia, depois de ser espancado, açoitado, preso injustamente. Ninguém sabe o que eu estou sentindo, ninguém sabe o que eu estou passando. Se você conhecesse Deus, e se Deus fosse o seu pastor, você entenderia que Ele sabe, e Ele está cuidando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. É o meu consolo, saber que a vara de Deus está lá na minha frente. Mesmo que eu não veja Deus, eu estou vendo a vara, o cajado de Deus indo à frente. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é confiança. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Isso é confiança. A confiança que Davi tinha em Deus, ainda que no livro dos Salmos 16, versículo 8. Os homens podem me abandonar, mas Deus jamais me abandonará. Isso é uma promessa que Ele fez, e é a certeza que precisamos ter, que Deus estará conosco, mesmo na fornalha de fogo aceso, mesmo no meio dos leões, mesmo no meio de uma grande pandemia, ou de uma grande tempestade, porque na vida é o que mais enfrentamos. Deus está conosco. E até é interessante lembrar a tempestade, e lembrar que no meio da tempestade, no meio do mar, com as ondas bravias lançando o barco de um lado para o outro, onde estava Jesus Cristo? Dormindo, em paz e sossegado. Salmo 16, versículo 8. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Você notou a semelhança dessa declaração com o Salmo 142? Ele diz: Senhor, olha e vê, eu não tenho ninguém à minha direita, basta ter o Senhor à minha direita, e eu tenho certeza que eu jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Isso é confiança. Salmo 121.
Mais uma vez, olha como Davi vai expressando em todos os seus salmos o quanto ele confiava em Deus. Irmão, ter medo é natural, faz parte da nossa natureza, mas coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de lidar com medo e manter a confiança. Isso é coragem. E é isso que vai determinar se no final da luta, mesmo com medo, se fomos ou não vencedores. Se somos ou não em Cristo mais do que vencedores. Olha o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem, é certeza. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Irmão, creia, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que Ele não dormita, Ele não cochila, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Mais uma vez, à direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Davi tinha essa certeza, Davi tinha essa confiança. Não importa quais sejam as circunstâncias. E até tinha um corinho que dizia isso, não é? Circunstâncias. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Como é que começa? Essa paz, obrigado. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre sou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor, não me guio por vista. Alegre estou. Eu sei que tem a continuação, mas vamos deixar para depois, tá bem? Só continuando a mensagem, são corinhos como esse que é importante recordarmos, trazer a memória e guardar bem junto do nosso coração, porque corinhos que fazem nos lembrar que temos paz em meio às circunstâncias, são corinhos que têm sido esquecidos por esses muitos cânticos modernos, que falam e não trazem e não agregam nada, nem acrescentam nada, apenas ficam aquelas frases repetidas, martelando na nossa mente, que grudam igual um chiclete, mas que não aumentam a nossa fé, nem nos fortalece para a jornada da vida. Até muitos nos fazem acreditar em mentiras, que não vamos passar por momentos difíceis. Sim, vamos. No mundo tereis aflições, disse Jesus Cristo, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então é o que o salmista no Salmo 142 está nos ensinando. Nos momentos difíceis, mantenha a confiança em Deus. Ele ouve as nossas orações e Ele conhece as nossas circunstâncias. Não esqueçam, meus queridos, não importa quais sejam as circunstâncias ao nosso redor, nem os sentimentos que estamos tendo dentro do nosso coração. O que importa é mantermos a certeza de que Deus usará tudo para produzir o nosso bem. Romanos 8:28 diz isso, não é? Que Deus usará tudo para o nosso bem, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham juntos, coisas boas e coisas ruins, para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então caminhe nessa certeza. Davi estava dizendo: mantenha a sua confiança em Deus. Deus ouve as nossas orações. Mantenha a confiança em Deus. Deus conhece as nossas circunstâncias. Mantenha a confiança em Deus, porque Deus sempre supre as nossas necessidades.
Deus supre as nossas necessidades. Ele não apenas sabe o que nós estamos passando, Ele já está providenciando aquilo que nós necessitamos. Salmo 142, versículo de 5 a 7 diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, pois para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Deus sabe cada uma das nossas necessidades, e no tempo certo, pode ter certeza, Deus agirá. Deus agirá. Essa é a certeza que o salmista tinha aqui. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. Se tem algum lugar que eu me sinto seguro, é na presença de Deus, porque eu sei que Deus vai me proteger de todo mal. É certeza, Deus protegerá, Deus agirá, Deus fará aquilo que é necessário para, como Ele disse, eu seja salvo, para que eu me veja livre dos meus perseguidores, embora eles sejam mais fortes do que eu. Davi tinha essa certeza. Há momentos que nos sentimos assim como Davi, presos, amarrados, sem saber o que fazer e sem ter o que fazer. Davi disse no verso 7: tira-me, ou tira a minha alma do cárcere. Alguns estudiosos acreditam que quando Davi disse isso é porque ele estava numa das cavernas, ou em Gedi, ou Adulão, escondido de Saul e clamando: Senhor, agora só o Senhor para me livrar. Não sei se está certo essa definição, este pensamento, porque o cárcere aí vem associado à alma, o interior, talvez mostrando que a prisão era mais interna do que externa. E há momentos que nos sentimos assim, presos, limitados, sem forças ou sem condições de agir, mas nessa hora mantenha a confiança e entenda, como Davi, que Deus é tudo aquilo que nós necessitamos, não apenas o nosso refúgio, mas Davi diz: o Senhor é o meu quinhão na terra dos viventes. Quinhão é a ideia de herança, de sorte, daquilo que nós necessitamos, que supre tudo aquilo que precisamos. Deus é tudo, Ele está em tudo, em todos, e age por meio de todos. Ele está agindo nas nossas vidas, Ele agirá no momento certo. É a certeza que o salmista tinha. Por isso ele confiava em Deus como o seu refúgio, como o seu protetor, como aquele que o livraria de todo mal. E nesse aspecto é até importante recordarmos o Salmo de número 91, onde Davi expressa essa confiança em Deus, de que Deus vai suprir a sua necessidade, Deus vai providenciar a solução. É interessante que no verso 6 ele diz: atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E nota, ele diz isso com confiança, ele tem certeza que Deus fará. O Salmo 91 expressa bem essa confiança. Ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa debaixo da sombra do Onipotente, esse diz ao Senhor: Deus é o meu refúgio e meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós já falamos sobre isso. O laço do passarinheiro, a armadilha que é oculta à vista do pássaro,
Davi estava dizendo isso no Salmo 142: eu não sei o que há na minha frente, sei que tramaram armaram armadilha contra mim, mas Deus vai à minha frente. Deus vai cuidando, Ele sabe, pois Ele te livrará. Irmão, tenha essa certeza, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Da peste perniciosa, até interessante frisar bem esse texto, da peste perniciosa, que parece ser perigosa, pode ter certeza, Deus te guardará, Ele te livrará. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Mas nota, isso é só para quem mantém a confiança em Deus, faz de Deus o seu refúgio e se abriga debaixo da sombra do Onipotente. É o que estamos vendo no Salmo 142. Você tem duas opções: entrar em desespero ou manter a confiança. A escolha é sempre sua. Ele vai te cobrir, mais uma vez o verso 4, com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. É certeza. A sua verdade é pavês e é escudo, é aquilo que nos protege. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, ao oculto. Ninguém está vendo, ninguém sabe quem pode passar ou pegar, não dá para ver. Não se preocupe, Deus está cuidando. Não temerás a mortandade que assola ao meio-dia. A morte, tem muita gente morrendo. Oh, meu querido, não se desespere. Você está escondido debaixo das asas de Deus? Você habita no esconderijo do Altíssimo? Então é o mesmo que nada. Deus está cuidando de você. Mantenha a confiança. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas pode ter certeza, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: ó, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. É verdade, irmãos, que algumas pessoas vão defender de forma até correta que uma parte desse salmo se refere a Jesus Cristo, porque Satanás disse isso. Não foi Deus quem disse que os teus anjos darão ordem para que não tropeces com teu pé em pedras? Quando ele disse para Jesus: lança-te aqui abaixo, os anjos te sustentarão. É verdade, foi aplicado na vida de Cristo, o nosso mestre, mas também se aplica às nossas vidas. O Deus que guardou Jesus Cristo também guardará nossas vidas. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei em salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A minha memória falha, irmãos, e talvez alguns atrevidos gostam de distorcer o texto e falar: então pega na cobra e vê se Deus vai te livrar. Ele não está dizendo que você vai desafiar Deus, mas se não me falha a memória, certa ocasião, numa de suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo foi pegar uma lenha para jogar na fogueira, não foi isso? Ou alguém que esteve com ele? Ele estava sendo levado preso para Roma, e ele, ao pegar na lenha, não era uma lenha, era uma cobra, uma serpente. E o que aconteceu? Morreu, e era uma serpente venenosa. Não tinha o Instituto Butantan para tirar o soro da cobra e fazer, não é, o soro para o tratamento, não existia. Me veio à mente o Butantan, porque era o instituto que trabalhava com soro exatamente
antiofídico, não é assim o nome? Ou nome difícil. Não existia naquela época, mas Paulo estava fazendo a vontade de Deus, e mesmo que pisando numa serpente ou no leão, de forma involuntária, Deus o livraria, porque ele estava ali para fazer a vontade de Deus, não a sua. E se estivermos debaixo das asas de Deus, fazendo a vontade de Deus, e no ato de estar fazendo a vontade de Deus, algo desse tipo, dessas coisas nos surpreenda, pode ter certeza que Deus nos livrará. Deus nos livrará. Fará como Davi, dentro de uma caverna, como quem está coberto pela mão de Deus, os inimigos passando à frente sem enxergar. Deus nos protegerá. Davi tinha essa certeza que de igual maneira Deus nos cobriria, Deus supriria cada uma das nossas necessidades. Deus é tudo aquilo que nós necessitamos. É por isso que ele disse: Ele é o quinhão, o meu quinhão na terra dos viventes, a minha herança, a minha sorte. O Salmo 73, versículo 26, 73, 26, ele diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, Ele é a minha herança para sempre. Então confie e espere em Deus, e no fim, quando a tempestade passar, você terá a mesma atitude que o salmista tinha, e a mesma disposição para louvar a Deus. Salmo 142 termina assim, com este pensamento: Senhor, em Ti eu deposito toda a minha confiança, sabendo que o Senhor me ouve, o Senhor conhece as minhas circunstâncias, o que eu estou passando, e o Senhor supre as minhas necessidades. Por isso, creio que o Senhor vai me tirar do cárcere, para que eu dê graças ao Teu santo nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Quando chegar o momento do Senhor responder a minha oração, quando chegar o momento do Senhor agir na minha vida, suprindo a minha necessidade, me livrando de todo mal, eu o louvarei, e os justos me rodearão e louvarão o Senhor comigo. Os justos me rodearão, é a ideia, os homens verão o que o Senhor fez, vão me ver louvando e louvarão comigo. Essa é a certeza que Davi tinha. Então, nos momentos difíceis, você tem duas opções: entrar em desespero ou confiar em Deus. A sugestão: pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os inimigos, pare de olhar para as circunstâncias, olhe para Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu querido, mantenha a confiança. Deus ouve. Mantenha a confiança, Deus sabe o que você está passando. Mantenha a confiança, Deus vai agir na sua vida. Ele suprirá o que você precisa. E se você agir assim, você vai ter muitos e muitos motivos para louvar a Deus. Que Deus nos abençoe.